Meus caros, a Federação Portuguesa de Ciclismo acaba de eleger um técnico para o cargo de Selecionador Nacional de Juvenis e Cadetes. Deixem-me antes de mais dizer aqui, para quem não sabe, está a ver isto pela primeira vez, qual é o escalão de juvenil e cadete. Ora, juvenis são todos os jovens que no ano civil tenham ou façam 13 ou 14 anos. Ou seja, se um jovem entre 1 de janeiro e 31 de dezembro faz 13, completa 13 ou 14 anos, então ele é juvenil. Cadetes é para jovens de 15 e 16 anos. E porquê que eu acho que este cargo é a coisa mais errada que existe? E isto é, no fundo, acabar de empurrar o ciclismo abismo abaixo, por onde ele já se tinha precipitado há uns anos. Porque por falta de direção, como eu tenho defendido, por inação naquilo que são as ações, a meu ver, como técnico, e uma vez mais aqui, eu sinto isto como técnico, como membro do ciclismo, como treinador, como pessoa que tenta de alguma forma alavancar o ciclismo em Portugal. E não me sinto minimamente apoiado, já para não falar dirigido, pela federação que tutela o desporto, neste caso a Federação Portuguesa de Ciclismo. E com a criação deste estatuto do Selecionador Nacional de Juvenis e Cadetes, para mim, é o golpe final. É o golpe final num ciclismo de competição que já está extremamente debilitado. Mas então, e porquê que eu digo isto? Que é importante nós termos capacidade de argumentação, e eu vou-vos dizer aquilo que me vai na cabeça, e aquela que é a minha visão estratégica para o ciclismo, sobretudo o ciclismo de formação, onde eu sempre tive a paixão, e ainda vou tendo essa paixão. Não vou dizer que está igual, mas ainda vou tendo. E quando eu digo ainda vou tendo é porque tu não consegues alimentar uma paixão que de certa forma não é correspondida, ou que sentes que há só entraves. Não te adianta estás a querer fazer alguma coisa quando percebes que não vais chegar a lado nenhum. Isso mexe com o ânimo de qualquer pessoa. Estas duas categorias, juvenis e cadetes, sobretudo na questão dos juvenis, que ainda são escolas, durante muitos anos, nas formações da Federação Portuguesa de Ciclismo, sempre houve um discurso de os meninos têm é que praticar, nada de competição, nada de competição. Ora bem, eu fui uma das pessoas que defendi e defendo que deve haver uma integração dos juvenis naquilo que é depois a competição. Isto porque passar de juvenil para cadete, juvenil de escola, cadete já é competição, é, no fundo, um choque muito grande. Enquanto juvenil, as provas são de dificuldade extremamente reduzida. E mesmo o Encontro Nacional de Escolas é basicamente, imaginem um campo de futebol com umas lombas. Em cadete, esses miúdos são integrados em provas da Taça de Portugal, onde têm os obstáculos que todos os outros têm, que os elites têm. Já não, para não falar nas distâncias percorridas, vamos falar só nos obstáculos. Eu sempre defendi que havia de haver um modelo de integração, patati, patatá. Assim, a Federação, bem, fez essa integração e passou a ter aquilo que se chama os Jogos Juvenis. Os Jogos Juvenis eram a dita integração no Campeonato Nacional. Só que, contrariamente àquilo que foi o argumento desta direção que supostamente vai cessar atividades no próximo ano, em 2024, pegam nos juvenis e fazem o campeão nacional. Ou seja, o argumento sempre foi não, competição não, fugir a camisolas, e criam o campeão nacional. Chama-se isto incongruências de discurso, para não usar outro nome. É assim que eu vejo, tendo que o discurso durante anos é uma coisa e depois muda. Mas nós podemos mudar. O importante não é mudar, o importante é nós não termos ideias para mudar. Agora, a questão de haver selecionador nacional para juvenis e cadetes, e onde eu não encontro pés nem cabeça para esta situação, a não ser o acabar de destruir um ciclismo que por si já está mal, é que não existem campeonatos do mundo para juvenis e cadetes. Okay? E havendo só campeonato nacional, não faz qualquer sentido, sendo que o trabalho a ser realizado com juvenis, cadetes e até mesmo com os júniores, na minha opinião, é da competência dos clubes e das pessoas que operam nos clubes. Eu vejo a coisa de uma forma diferente daquela que eu sinto e que me transmitem e que se passa em Portugal. Eu vejo que a Federação deve ser um órgão que tutela, tem que tutelar e que deve apoiar os clubes. Deve, quando solicitada, dirigir-se aos clubes, dirigir-se aos treinadores e apoiá-los na formação dos jovens. Mas aquilo que temos visto estes últimos anos, aquilo que eu tenho sentido, aquilo que me é também passado,
É um oposto, é um serviço, chamamos-lhe assim, que se faz substituir do trabalho dos treinadores e dos clubes. E este cargo de selecionador de juvenis e de cadetes não é nada mais, nada menos que a continuação desse trabalho, mas indo mais para os escalões abaixo. Será um novo chamar de incompetência aos treinadores que operam nos clubes. Todo treinador que opera num clube que não veja isto desta forma, francamente, eu gostava de saber qual é a visão que vê. Como é que vê alguém que vai fazer o trabalho que devia ser da competência dele? Como é que vê um selecionador nacional de juvenis quando nós não temos campeonato do mundo de juvenis, nem europeu, sendo ainda categoria de formação, e a formação deve ser da competência, na minha opinião, dos clubes e dos treinadores que operam nos clubes. É tirar aqui uma margem e a vontade de nós, treinadores de formação, trabalharmos nesta área. É mesmo chegar aqui a um ponto onde dizer, se o meu trabalho não só não é valorizado, como ainda é desvalorizado, como se não existe apoio e ainda criam postos para me fazer substituir no meu trabalho, o que é que eu estou aqui a fazer? Se os treinadores de formação só servem para ir às escolas, fazer o trabalho, chamamos-lhe de trabalho sujo, quando eu digo um trabalho sujo, é um trabalho pequenino de ter que ir às escolas, andar atrás dos miúdos, falar com os pais dos miúdos. E depois quando os miúdos começam a entrar num programa de formação, então vem a Federação, tira-os, leva-os e cria programas como aquele que já tem vindo a ser desenvolvido. Isto, no fundo, a criação da figura do Selecionador Nacional de Juvenil é só a continuidade de um trabalho que já vem de trás, com a suposta, e eu já falei aqui, o suposto trabalho de detecção de talentos, que é a coisa mais ridícula que existe, que é a Federação Portuguesa de Ciclismo forma os seus treinadores, okay, para fazerem um trabalho de formação e avaliação dos atletas. Mas depois cria programas onde vêm os técnicos da Federação avaliar os atletas. Que é como quem diz, eu não vejo competência nos treinadores que eu próprio formei para avaliar. Ou seja, eu não dou competência aos treinadores para fazerem aquilo que eu lhes formei para fazerem. E, portanto, aos meus técnicos têm que lá ir. Ver se os meninos têm ou não têm capacidades para serem integrados num programa de detecção de talentos. Como se os talentos pudessem ser detectados num dia com 2 exercícios. Podemos ter o melhor, o mais talentoso dos jovens, em que naquele dia estava com diarreia, não foi. Ou então como eu, que não concordo com as medidas e não assino o protocolo, simplesmente não vou, não concordo. Está errado, é um insulto aos treinadores, é um insulto ao trabalho que os treinadores fazem e, portanto, eu não concordo com isso. Não faço parte do programa. Ponto. E isto, no fundo, é a continuidade. Como é que nós vamos explicar a miúdos, na categoria de juvenis, que uns são chamados à seleção para fazerem estágios, para fazerem coisas muito bonitas, tirarem fotografias com o equipamento da seleção, e outros que estão em estágio ainda de maturação, de desenvolvimento, em estádios de maturação e desenvolvimento, ainda não desenvolveram as competências físicas que lhes permite vir a ser grandes atletas da elite, que não foram convocados. O que acontece é que muitas das vezes os jovens desistem por causa destas pequenas comparações. Não é poucas vezes, é muitas vezes. E mais do que jovens desistirem, técnicos, treinadores a desistirem, porque o ciclismo não é atrativo para se trabalhar nele. Simplesmente não é. Fala-se muito e usa-se muito o discurso do futebol, tem dinheiro, o futebol é assim porque tem dinheiro, o futebol isto, o futebol aquilo. Efetivamente, o futebol tem, na minha opinião, tem muitas coisas más e tem algumas coisas boas com as quais nós, as entidades competentes, estão a ser muito reticentes, muito retrógradas em não quererem perceber o que é que o futebol tem de bom. Se não se consegue fixar bons professores numa escola, nós também não vamos ter bons alunos. Nós não conseguimos ter bons alunos onde os professores que estão a entrar em escolas estão sempre em formação, estão sempre em início. Porquê? Porque os professores bons
Percebem que aquilo não é mundo, não é mercado e vão-se embora. Não é atrativo. O ciclismo não tem empregabilidade. As pessoas vêm por carolice, ficam no amadorismo, porque não querem evoluir, ou porque não têm a oportunidade de evoluir, porque o ciclismo, como não dá dinheiro, vão investir do tempo deles, do tempo da família, do tempo do emprego. Para quê? Como? Não é, às vezes nem é para quê. Como? Como? E quando nós entramos então aqui numa perspectiva em que estamos a criar situações para que venham e que a Federação faça o trabalho que compete aos treinadores, então isto a vontade que dá a pessoas como eu, como o Rafael e como todos tantos com quem eu falo, é simplesmente ir embora. Há empregabilidade no ciclismo de lazer. Na competição, não. Não há. Não há. No discurso da Federação, mesmo nesta última ata, preocupa-se com a falta de jovens atletas para a estrada, cadetes e júniores. E a cegueira não permite ver que esses atletas estavam a vir do BTT. E que ao estrangularem o BTT estão a estrangular todo o ciclismo. Todo. Este problema não se resolve com a criação de mais um posto para um selecionador de juvenis e cadetes que é ridículo. Isto não é um ataque à pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o posto que é criado pela Federação. É apenas ridículo. Isto trabalha-se criando condições, criando estruturas de base, criando políticas que permitam aos clubes viverem, sobreviver, ou antes, que permitam aos clubes nascerem e viverem em vez de sobreviverem. E isto só se consegue fazer dando apoio primeiro aos que já cá estão e depois aos demais. Eu vou só dar aqui um exemplo. O programa O Ciclismo Vai à Escola é... Eu nem sei como é que eu vos hei de colocar. O programa Ciclismo Vai à Escola é uma concorrência direta com os clubes que estão nos municípios. O dinheiro que os municípios pagam às associações de ciclismo, à Associação de Ciclismo ou à Federação, diretamente à Federação, é dinheiro que não vai para os clubes. E se esse dinheiro não vai para os clubes, também não funciona. E o programa Ciclismo Vai à Escola encontra os miúdos uma vez na vida, ensina-os a andar de bicicleta, os que aprendem, e acabou, nunca mais os vê. E isto não permite que depois haja verbas para que fiquem destinadas aos clubes, para que os clubes possam, eles sim, entrar nas escolas de forma constante e consistente, para que os miúdos vejam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Nós temos programas de sucesso nestes moldes, mas apenas e só porque também nós tivemos autarcas com visão, autarcas apaixonados, autarcas com visão. Basta irmos à Câmara Municipal de Paredes e ver um projeto liderado pelo professor Mário, que é um modelo de sucesso, com muito trabalho, com muito esforço, mas é um modelo de sucesso. Mas este modelo foi construído a pulso e nem todos os municípios têm a mesma visão. Trabalhar num município no interior é diferente de trabalhar num município na cidade. É muito diferente. Em vez de se estar a criar cargos que, na minha opinião, são uma ofensa para os treinadores que já cá estão, devia-se investir num bom software para que os treinadores fossem aliciados a identificar, a avaliar bem os miúdos, a acompanhar bem os miúdos, a avaliar bem os miúdos e carregar os dados para esse software, a que a Federação teria acesso numa base larga de dados e poder monitorizar. E então, quando chegassem a júniores, o selecionador nacional de júniores iria então perceber os talentos que poderiam estar ali e, em vez de entrar em contato com os jovens ou com os encarregados de educação, entrar em contato com o treinador, perceber o trabalho, acompanhar o trabalho, em vez de chegar lá e fazer-se substituir ao treinador em causa. Estamos a transitar para 2024. E continuamos com o programa de detecção de talentos, onde vêm técnicos da Federação aqui, pôr os putos a pedalar 50 metros e depois vão pedalar 1500 metros, anotam os tempos, pesam, medem e são estes os processos. Quando isto qualquer treinador no clube poderia fazer. Mas poderia fazer se sentisse que de alguma forma isso acrescenta ao seu trabalho, ou seja, acrescenta aos jovens,
ao jovem na perspectiva individual e ao coletivo, ao grupo, ou seja, que acrescenta ao clube e depois acrescentaria também a si, como profissional, com a capacidade e a perspectiva de crescer como profissional e evoluir e criarmos então aqui um ciclismo que viesse mais tarde ou mais cedo a ser sustentável para quem quisesse fazer disto vida. Mas parece que estamos a pegar nos maus exemplos que se vêem por aí espalhados e estamos a utilizá-los cá. E depois ficamos surpreendidos com o facto do ciclismo estar a morrer, com o facto de haver menos clubes, menos praticantes e tanta outra coisa. Tanta outra coisa. Por exemplo, vou deixar aqui só uma dica neste vídeo. A Federação Portuguesa de Ciclismo tem, na minha opinião, a obrigação de ter um programa de prevenção rodoviária permanente. Não é lembrar-se dos praticantes de ciclismo e dos utilizadores da bicicleta apenas e só nesta altura do ano, onde se fazem as filiações dos praticantes. É só isto. É só um desabafo para quem está por fora. É só um desabafo. Grande abraço.